Todos bem? Todos felizes? Graças a Deus. Problemas quem não tem, né? Mas na medida desses problemas estamos vencendo a cada dia, porque Jesus é conosco nesta peleja, nesta batalha, não é verdade? Eu quero glorificar o nome do Senhor, irmãos, porque o povo de Deus está chegando. Eu quero bendizer a Ele, porque hoje está dando-se início aqui mais um ano de festejo, né? Desta congregação, a qual nós começamos lá atrás, ali na rua Leblon Maia, depois de um grande propósito que o Senhor colocou no nosso coração. Eu confesso para os irmãos que naquela época eu estava correndo igual Jonas, porque eu comecei a pastorear em um outro ministério. Estava pastoreando na época, no ano de 2010, em Bom Jardim, na Molinosa, e por motivos de forças maiores, nós oramos ao Senhor, e o Senhor nos deu ali o aval de sair daquele lugar. E depois que nós saímos, a gente ficou em casa, sem congregar, irmãos. E aí depois a gente passou um certo período em casa, e aí eu não entendi, porque na época eu trabalhava, e aí o Senhor falou comigo e disse assim: guarda o teu dízimo. E eu peguei o meu dízimo e comecei a guardar, ficava lá numa gaveta, como se estivesse abandonada, deixava lá parado. E aí determinado dia eu cheguei do trabalho, e aí uma irmã chegou e disse assim: pastor Daniel, ali tem um ponto, e mais isso, vamos ver que dá certo. Eu disse: não, irmão, estou tão cansado, cheguei aqui do trabalho, amanhã eu vou. Aí quando ela diz isso, eu viro as costas para minha sobrinha, que eu moro em cima. Ela disse assim: não deixe para fazer hoje, não deixe para fazer amanhã, o que pode fazer hoje. Irmão, aquela palavra foi como uma flecha que veio ao meu coração. Eu entendi que era o Senhor falando comigo, né? E eu disse: poxa, tá certo, irmão, vamos. Aí a gente foi. Chegou aqui na Leblon Maia, ali vizinho do irmão Clairton. Era um pontozinho pequenininho, irmão. Aí encabulado, porque tinha um ponto de venda de lanche na frente e tudo. E aí eu olhei para a mulher assim, timidamente. Eu disse: irmão, mas é para botar uma igreja, né? Não sabe que a igreja às vezes faz barulho. Aí ela disse isso, eu pensava que ela ia replicar, mas que na verdade ela se alegrou e disse assim: ô glória, era isso mesmo. Aí disse: meu filho, eu não vou lhe dar o ponto para você de graça, porque eu preciso. Mas na época ela disse: vou fazer o seguinte, você vai pagar a luz, mas você não vai pagar a água. Eu disse: eita, Jesus está no negócio, né? Aí eu não entendi, irmão, porque na época uma igreja estava também trocando aparelhagem de som dela. E aí o pastor me conhecia, porque eu congreguei com ele. Aí ele me ofereceu, né? Disse: pastor, o senhor quer o som? Se eu quiser, tá aí, pode pagar até na valsa, do jeito que você quiser, né? Eu paguei o som aí na valsa, bem direitinho. E aí a gente foi, irmão, num lugarzinho pequeno, e ali a gente começou com algumas pessoas, no mínimo com 5 vidas, né? E eu me lembro que um dia eu cheguei cedo aqui na igreja, abri a igreja, estava lá de fora, irmãos, passou uma criança, acho que ela tinha em torno de 6 a 8 anos, quando o Senhor usou aquele menino. Ele ia passando no meio da rua, e aquele menino parou, e ele veio na minha direção, e ele disse assim: olha, o Senhor disse para você que aqui é o começo, porque você não ficará neste lugar.